Olá pessoal, tudo bem? Estou indo para a igreja, é culto de ceia. E enquanto eu chego, nesse trajeto, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Para quem não é evangélico, tal, não entende como assim culto de ceia, é um culto específico onde a gente relembra o sacrifício de Jesus na cruz. Na última ceia, antes da crucificação, Jesus ceou com os discípulos dele e falou para a gente fazer isso. Sempre quando a gente comer o pão, beber o vinho, lembrar da morte dele. Então, a frequência dessa memória, no caso da Assembleia de Deus, onde eu sou membro, é uma vez por mês. Na Congregação Cristã do Brasil, eles fazem isso uma vez no ano. E aí eu não sei nas outras denominações qual a frequência, tá bom? Então é isso. E eu prometi para vocês, no último vídeo que eu fiz falando assim, que eu iria contar como foi a minha preparação e como foi o concurso de diretor. Tá? Então vou aproveitar e contar para vocês. O primeiro concurso que eu passei, eu lembro que eu falei para vocês, foi de inspetor de escola do estado. Agente de apoio, agente de organização. Aqui eu tô confundindo com a função que eu tive também no Recreio nas Férias. Mas eu era inspetora de alunos, aqui tem uma outra nomenclatura. Aí fiquei 4 meses porque eu fui aprovada de professor de história na Prefeitura de São Paulo. Aí quando eu já estava 5 anos professora na Prefeitura de São Paulo, foi aberta as inscrições, foram abertas para diretor de escola e supervisor escolar. E aí o que acontece? Eu peguei e falei assim, vou passar nisso daí. E fui atrás da bibliografia para começar a estudar. Diferente do concurso de história, eu não fiz cursinho. Eu optei por estudar sozinha em casa. Lembrando, gente, que esse concurso de diretor e supervisor escolar na prefeitura é um concurso de acesso, não é um concurso de ingresso. O que isso significa? Só pode prestar esse concurso quem já é professor efetivo da rede municipal de ensino de São Paulo. Tá? Então, alguém de fora que tenha pedagogia, que tenha 3 anos de magistério e queira ser diretor da Prefeitura de São Paulo, supervisor, não pode. Primeiro tem que passar no concurso de professor, ter 3 anos de magistério, ter pedagogia. Então, como eu tinha os requisitos, eu falei, vou prestar. Eu já tinha sido coordenadora pedagógica em 2014, numa EMEI, e eu queria, ser diretora. Tá, aí comecei a estudar, peguei toda a bibliografia. Porém, teve um dia que eu tive uma crise de sinusite. Aí eu comecei a tossir. Fui ao médico. Eu já tinha feito uma cirurgia em 2012 de sinusite para sugar, tal, porque os antibióticos já não estavam fazendo efeito. Eu tenho realmente um problema sério de sinusite. Ok, mas aí eu tive uma crise bem forte, aí fui no SEMA. O médico passou, medicação, incluindo corticoide, antibiótico, soro fisiológico, aquele tratamento padrão para sinusite. Aí terminei o tratamento, continuei tossindo. Eu tossia muito, gente, tossia muito. E aí a garganta começou a doer por conta dessa tosse. E essa tosse começou a atrapalhar meu sono. Eu acordava sufocada. Uma secreção transparente trancava a minha garganta. Eu acordava tossindo e tinha que puxar aquela secreção para conseguir respirar. E eu fui ficando tendo falta de ar, tal. Nisso, eu passei num outro médico. Eles me deram mais remédios.
E nada que eu melhorava, a tosse só aumentava, só aumentava. Isso foram 3 meses e meio entre eu estudando para o concurso e essa tosse que não passava. E eu passei em vários especialistas. Aí eu falei, só pode ser refluxo, né? Marquei um gastro em São Miguel. E o médico já falou, olha, sobe um líquido verde na sua garganta? Não, então não é refluxo. Só isso que ele falou pra mim. E eu aquela tosse e sem dormir, eu dormia sentada, na verdade, eu cochilava sentada. Quando eu relaxava pra ferrar no sono assim, quando a gente relaxa, aí trancava. E aquela tosse. Eu não sabia mais o que fazer. Pra vocês terem uma noção, eu gastei mais de 3 mil reais em remédios. E passei em diversos médicos. Passei no Hospital Santa Virgínia, no Nipo Brasileiro, Santa Marcelina. Eu passei em diversos médicos. Sinceramente, gente, nesses 3 meses que eu fiquei assim, 51 dias eu fiquei sentada na hora de dormir, que eu não conseguia. Fiquei 51 dias sem dormir deitada. E 3 meses no total com essa tosse, passando mal. Se eu bebesse um gole de água, comesse uma maçã, atacava aquela tosse. E estudando para o concurso. Então, assim, já prejudicou. Porque a tosse tirava minha concentração, afetou meu emocional, porque eu comecei a achar que eu estava com uma doença grave e uma doença nova, que os médicos ainda não sabiam, porque eu passei em médicos e hospitais bons aqui em São Paulo, na capital paulista, onde eu moro. E ninguém me dava um diagnóstico, cada um falava é sinusite, é rinite, e ficava me enchendo de remédio, e eu tomando aquilo. E eu não sabia mais aonde passar, o que fazer. Aí ok, aí chegou o dia do concurso, domingo de manhã, fui. Pra variar, não tinha dormido à noite, que eu não dormia, então, emocionalmente fragilizada, com a questão do sono, totalmente bagunçada, esgotada, super mal. Eu fui pra essa prova. Chegando na prova, no dia da prova, eu tossi, eu prestei de manhã para diretor e à tarde para supervisor. Eu não tinha tempo para supervisão, porque eu só tinha 1 ano de gestão, né, como coordenadora. Eu nem poderia assumir, mas como é de graça para quem já é da rede concurso, eu falei, já tô lá, vou prestar. Gente, essa tosse me prejudicou demais, porque eu tossi umas 643 vezes na prova. Então toda vez que eu tossia, eu perdi o raciocínio e pior, eu ficava constrangida por estar atrapalhando os outros. Eu via o pessoal fazendo assim, bufana. Então aquilo me prejudicou muito, muito, muito. Saindo de lá, no outro dia eu fui para um médico que eu passo há mais de 20 anos, Dr. Roberto. Cheguei lá, eu não conseguia andar. Eu estava andando curvada, com muita dor no abdômen e com falta de ar. Aí ele me examinou e ele fez uma carta ali na hora, me encaminhando para internação no São Luís, ali no Tatuapé. Ele falou, não, precisa ver o que está acontecendo. Aí ele me internou também porque eu tinha feito uma tomografia do pulmão por conta da falta de ar e deu derrame pleural. Então ele me encaminhou, ele viu que eu não estava conseguindo respirar, andar, e deu aquele problema na tomografia, ressonância, não sei, um exame desses aí. Aí ele me encaminhou, eu estava sozinha, de lá de carro, eu fui pro São Luís, que é ali pertinho, já com a carta de internação para eles investigarem o que eu tinha. Cheguei lá, eles já passaram, porque viram o exame, viu que era um médico que eles conhecem, já me internaram. Aí que eu fui descobrir que eu tinha fraturado as costelas, se não me engano, em 2 lugares, de tanto tossir. 3 meses tossindo. Eu não tinha mais voz, porque o meu esôfago, as cordas vocais estavam queimadas. O esôfago estava com erosão. Eu estava tomando remédios fortes, mas não adiantava. Então, eles me colocaram de cabeça para baixo, fizeram tudo quanto a exame, fizeram ultrassom até das pernas para ver se tinha alguma veia tampando para embolia pulmonar,
Eu sei que eu fiz todos os exames que vocês podem imaginar. Tudo quanto é exame. E aí chegaram à conclusão, depois acho que eu fiquei uns 3 dias internada. Chegaram à conclusão, sabe o que eu tinha, gente? Refluxo gastroesofágico. Eu já sabia que eu tinha refluxo. Mas eu não sabia que o refluxo poderia causar o que causou em mim. Aí eu falei assim, não, mas como é refluxo? Eu fui num gastro, ele falou que não é refluxo. Falou, não, tem um refluxo diferente do refluxo que as pessoas têm, que sobe um gosto de comida, um líquido verde. Gente, eu não tinha nada disso. Eu só tossia. Só isso. Então eles descobriram que era... Tem um nome lá. Refluxo discreto, alguma coisa assim. Aí ele me encaminhou para um gastro. Eu procurei o Dr. Rogério Matar. Rogério Matar. Ali no Tatuapé. Ele é especialista em digestivo, né? O aparelho digestivo, faz muita redução de estômago e tal. Aí eu passei lá, ele me deu uma lista de exames para eu fazer. Inclusive, um exame era uma sonda que eles colocaram dentro do meu nariz, até lá embaixo no estômago. Eu tinha que ficar 24 horas com ela. Gente, foi horrível pra colocar, porque enfia assim no nariz e vai cutucando lá na garganta, dá uma... Gente, é horrível. Aí eu fiquei com aquilo. Pra quê? Ele e um reloginho, aquela sonda era ligada no aparelhozinho. Então, eu tinha que marcar toda a hora que eu comi e o que eu comia. E ele ficava marcando. Eu sei que foi diagnosticado que a válvula do meu estômago, ela não funcionava. Ou seja, do estômago não, do esôfago, ali entre esôfago e estômago. Tem uma válvula, quando você come, ela abre. E aí ela se fecha para o estômago fazer o que tem que fazer ali e a comida não subir. A minha válvula estava frouxa, então a comida não subia, mas subia o líquido, que é o ácido do estômago. Então ele vazava, porque a válvula não fechava corretamente. E esse líquido subia e ele é forte para digerir o alimento lá no estômago. Ele não é adequado para subir para o esôfago, ele é super agressivo. Então eu estava com uma erosão no esôfago, queimando as cordas vocais. Eu não falei, fiquei sem cantar 3 meses. A minha voz rouca, porque as cordas vocais estavam queimadas. E detalhe, me deu bronquite. Eu nunca tive bronquite, porque esse líquido estava indo para o pulmão, por isso que dá falta de ar. E esse líquido também estava subindo para essa região da sinusite, esse líquido, esse ácido. Então foi assim, não era um problema grave, mas ele afetou demais a minha qualidade de vida, a qualidade do sono. E aí ele já me deu pantoprazol, os remédios, domperidona e os exames médicos pré-operatórios. Por quê? Todo refluxo precisa operar? Não, mas o meu, como o estômago não estava segurando esse líquido, ia ter que fazer uma cirurgia nessa válvula. Aí ele me deu todos os exames pré-operatórios para eu fazer. Nisso que eu fui fazer o exame pré-operatório, a médica que estava fazendo ultrassom do abdômen percebeu alguma coisa diferente na minha vesícula. Ela percebeu um pólipo na vesícula. Normalmente o pessoal tem pedra na vesícula, né? O meu foi um pólipo, ou seja, um carocinho na parede da vesícula. Aí falou, ó, vai ter que tirar. Eu falei, não quero perder nada meu. Como assim tirar? Então, é que se você não tirar, isso pode evoluir para um câncer. Eu falei, tira. Então foi um achado, eu nunca senti nada. Não tinha sintoma. Então, já que já ia abrir, que o problema da cirurgia é mais anestesia, né? Tal, já vai abrir o médico. Então, a gente já faz as duas coisas. Como foi essa cirurgia? Foi por vídeo. Então, não foi um corte, foi vários furinhos. Aí, no umbigo, eles colocaram uma câmera, né? Vídeo, laparoscopia, alguma coisa assim, né? E aí, o médico soltou o meu esôfago, soltou o meu estômago, puxou ele pra cima e fez uma nova válvula com o estômago. Então eu perdi 10% do estômago. É muito pouco, né? De 100, pensa, é só um pedacinho. Aí eu achei que ia ficar magra, mas não fiquei não. Foram só 10%. Amarrou o meu estômago. Então fechou. Tanto que eu não consigo mais vomitar, né, tal, é fechado.
E ele falou que não é uma cirurgia definitiva, cerca de uns 10 anos depois pode ser que eu precise fazer. Já tem 5 anos que eu fiz, né? Eu estou acordando algumas vezes de madrugada com tosse. Claro que não é sufocada, com falta de ar, mas eu estou tossindo. Eu percebo que já meio que tá querendo voltar. Então vamos lá ligar os pontos, falar do concurso. Então eu passei por todo esse processo. E quando eu estava lá internada, no São Luís, saiu o resultado do concurso. E eu fui aprovada nesse concurso. Milagrosamente eu fui. Porém, a minha classificação não foi boa o suficiente para eu ser convocada. Eu passei, acho que em 900 a classificação e fui para 1000 e pouco, 1900, não sei, por conta que foi o primeiro concurso da prefeitura de acesso com a questão de cota racial. Então, eu não fiz minha autodeclaração, porque eu não tinha como comprovar. Eu lembro que no edital, se não me engano, pedi uma foto colorida para comprovar que eu era afrodescendente. Meu avô era negro, mas ele morreu em 84. A gente nem tem documento, eles são do interior, eram do interior, não tinha essa questão de documento colorido, nada, não tinha como comprovar. Então, eu não aderi a essa questão da cota. Então, e nem esse concurso, ele normalmente 2 anos e prorroga para mais 2 anos, 4 anos. Então ele venceu, foi homologado em janeiro de 2016, venceu em 2020. E essa semana teve chamou a classificação, acho que até 800 e pouco esse concurso. Foi homologado para mais tempo, 6 anos já, o concurso praticamente, né? Por quê? Por conta da pandemia, que ele já estava vencido, mas eles abriram uma exceção e chamaram algumas pessoas. Ser chamada, gente, eu não serei chamada nesse concurso, porque agora venceu mesmo, acabou. Mas aí você pode falar, mas você não falou que você é diretora? Sim, eu estou como diretora. Por quê? A vaga que eu estou está em aberto, na época que eu comecei a ser diretora, e não tinha ninguém. O concurso, a prefeitura não tinha chamado ninguém para ser o diretor. Tem aprovados, mas não tinha chamado. Então, o que funciona? O conselho de escola, né, abre a inscrição para os interessados que preencham os requisitos, a gente apresenta a proposta e passa no conselho, para a gente ser um diretor temporário. Né? Então, foi isso que eu fiz. Eu estou diretora, eu não sou. O meu cargo efetivo é de professora de história. Então, eu vou ficar, né, mais um tempinho. Como teve chamada do concurso, virá um diretor efetivo para essa vaga. Então, ou eu volto para a sala de aula, ou eu arrumo alguma vaga de assistente de direção, ou até uma vaga de diretor. Ah, mas como você vai conseguir de diretor se chamaram? Porque tem diretor que está licenciado por algum motivo, ou por doença, ou porque está exercendo outro cargo, outra função em outro local, e aquela vaga dele não pode ir para escolha de efetivo, fica parada. Aí, nesse caso, eu posso concorrer. Não sei, né? O futuro Deus é que sabe, várias possibilidades aí, estou aguardando, né? Vamos esperar. Então, para esse concurso efetivo, não foi dessa vez. Se eu estou triste, sim, quando eu percebi a minha classificação lá em cima, lá embaixo, não sei, eu fiquei muito mal. Hoje, ainda mais quando eu assumi como a função de diretor, eu vejo que Deus sabe o que faz. Porque é um serviço difícil, né, ser diretor. E se eu tivesse na função como efetiva, eu não poderia voltar para a sala de aula. Aí, se eu quisesse ser professora novamente, eu teria que prestar o concurso de novo de professor. Na situação que eu estou, o dia que vier outro diretor ou vencer um ano de designação e eu não quiser mais, eu volto para a sala de aula. Tem problema também? Tem, mas são problemas distintos. Uma hora você cansa de um tipo de problema e aí você vai resolver outros tipos de problemas, né? E outra coisa, outro ponto positivo de não ser diretor, a gente trabalha menos tempo. Tem opção de 6 horas, meio, né? Não é um integral, 8h30. Então, tem essa flexibilidade. Eu gostei, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor pra mim, né? Então, foi positivo, sim, por mais que eu não tenha passado. E um ponto positivo, eu passei no concurso, eu fui aprovada. E para concorrer a esse cargo de diretor temporário, via conselho, um dos pré-requisitos é você ter sido aprovado num concurso de diretor. Então, foi um pré-requisito, então ajudou.
tá bom, gente? É isso. Tinha algumas pessoas me falando, Silvana, fala aí da saga do concurso que você ia falar. Foi isso, tá bom? Então eu estou diretora de escola, mas o certo mesmo, se não surgir nenhum convite, nada, é eu voltar para a sala de aula, professora de história. Aliás, eu estou com vontade, eu estou com saudade da sala de aula, porque eu gosto. Tem a parte estressante, mas eu gosto. Tá bom, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu curtir. Ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, gente.